Olá, meu nome é Felipe Hilton, eu sou advogado e hoje eu vim falar com vocês a respeito da seleção brasileira, da Copa do Mundo 2018 na Rússia, né? Na verdade, me falar sobre os aspectos trabalhistas que acaba envolvendo a Copa do Mundo, que é a liberação ou não do funcionário para assistir o jogo da Copa do Mundo. Hoje foi dia de jogo, aliás, um jogo muito tenso. O Brasil conseguiu a vitória nos últimos minutos por 2-0. Diferentemente do domingo, quando o Brasil estreou na Copa do Mundo, hoje foi dia de semana e o trabalho é normal. Sexta-feira, às 9 da manhã. Foi dia de semana, e aí? Ficou a incógnita, a empresa libera ou não o funcionário para assistir o jogo da Copa do Mundo. Lembrando que ainda o Brasil terá outro jogo durante a semana, já previamente marcado, que será no próximo dia 27, que é o Brasil e Sérvia, também é durante a semana. E aí, a empresa então, ela fica numa linha tênue incrível, porque a empresa ela não pode parar a produção do trabalho dela, o atendimento, ela não pode parar o seu trabalho, porque as suas contas, tudo envolve aquele período. Só que também o funcionário está ansioso, o funcionário quer assistir a sua seleção brasileira jogar. E fica numa discussão onde a gente não consegue entender se a reforma, na verdade assim, os funcionários não conseguem entender, a empresa não, se essa forma de trabalho, se essa liberação estaria contra a lei trabalhista, ou se teria algum parâmetro na lei trabalhista, ou se algo ajudaria eles para não descontar o trabalho, ou até de repente compensar esse trabalho. E realmente há a possibilidade. Lembrando que eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, mas só para a gente poder sintonizar, dias de jogo da seleção brasileira não é feriado. Não é feriado. Ou seja, a empresa que está nos assistindo, ela libera o funcionário se quiser. Ela não é obrigada a liberar o funcionário. É lógico que eu vou explicar que se ela não libera, ela cria uma sensação horrível para a sua equipe de trabalho. Como eu falei no início, os funcionários estão ansiosos para ver o jogo da seleção. E aí, como que poderia encontrar uma linha tênue, um equilíbrio, onde os funcionários e a empresa não ficariam então em prejuízo um nem o outro? Existem algumas formas. Por exemplo, a empresa ela pode então conversar com o seu funcionário, se assim ela quiser, porque como eu falei não é obrigatório, mas para que evite que o funcionário fique triste, que o funcionário baixe sua produção, né? Ela pode conversar com o funcionário sobre um acordo de compensação de horas. Ou seja, poderia conversar, caso o jogo seja pela manhã, como foi hoje às 9, que o funcionário retorne para o seu trabalho no expediente da tarde, após a 1 hora, por exemplo. Nisso, o trabalho dele pela manhã ficaria de uma forma convencional, de uma forma de que seria pago através de uma compensação de horas. Então, ficaria estabelecido que em outro dia o funcionário estaria então compensando as horas de trabalho que ele deixou de trabalhar em razão do jogo da Copa, em razão dessa liberação da empresa. De que forma essa compensação? É importante frisar alguns pontos, até para garantia da próprio funcionário, também para garantia da empresa. Se porventura as horas serão compensadas dentro do mesmo mês, aí o acordo verbal, a conversa verbal já é suficiente então
e ficaria bem claro sobre essa compensação. Caso estipule que o funcionário poderia pagar essas horas até 6 meses, por exemplo, é melhor estar por escrito, de uma forma mais clara, para que resguarde todos. E se ainda falar que poderá ser acima de 6 meses essa compensação de horas, olha, como que o tempo se estende, eu acredito que seja melhor ainda, além de ser escrito, que seja também passado pelo crivo dos sindicatos, tanto do empregado e tanto do empregador, e aí dando mais garantia para essa compensação. A gente acredita que o importante é um evento como esse, de 4 em 4 anos, como a Copa do Mundo, sendo o futebol a paixão mundial, né? Você, empresa, estar batendo de frente com o funcionário, negando veemente a liberação dele, ou outra forma para ele poder assistir o jogo da seleção brasileira, nem que fosse só o da seleção brasileira, eu acredito que seria um ponto, um embate que você entraria perdendo. Talvez não perdendo no momento, mas perdendo no futuro. É interessante tratar, entender esse momento específico. Da mesma forma que, patrão, você quer assistir o seu jogo, o jogo da seleção, o funcionário também quer. Então é interessante encontrar um meio termo onde todos fiquem satisfeitos e então todos consigam não deixar a produção, mas porém assistir o jogo. Digo mais, também tem uma saída que, se caso, dependendo do trabalho, a produção, a linha de produção não pode parar todo um período da manhã, por exemplo, existe uma saída de funcionário assistir esse jogo na própria empresa, a empresa montar então um stand ali, uma televisão, para que esse jogo seja transmitido na própria empresa. Aí o que aconteceria? O funcionário sairia da linha de produção por no máximo 2 horas e logo na sequência ele voltaria para o trabalho. Então é uma saída que poderia ser tomada pela empresa. Aí o funcionário logo na sequência volta para a linha de produção, volta a trabalhar, não tem essa perca de tempo de vir de casa para a empresa, então não perderia todo um período da manhã, por exemplo, nem um período da tarde, por exemplo. Então essas saídas, né, que poderão ser tomadas, eu acho viável, tanto para a empresa como para o funcionário. Dessa forma, o ambiente sempre estará um ambiente agradável, um ambiente saudável, e a nação brasileira, que é o futebol brasileiro, que é uma paixão mundial, né, que pese tudo que esteja acontecendo aí no Brasil, mas é uma paixão mundial o futebol, e aí todos poderiam estar acompanhando esse momento que é único, de 4 em 4 anos. Então, pessoal, olha, eu anotei para vocês essa... Só ver aqui se esqueci de algo, acho que não. Então a liberação total. A liberação total é importante. E ainda, se caso a empresa não quiser compensar, que o funcionário precise compensar horas e nem afete a remuneração dele, ela pode então o liberar totalmente. Ou seja, liberar sem precisar pagar as horas compensadas e sem descontar em sua remuneração. Então, se ela quiser, querendo assim, ela pode fazer de forma natural, nem precisa assinar nada, e só estando claramente que naquele período, ou o dia todo, ou no período do jogo, no período da manhã, no período da tarde, ela estaria liberando os funcionários para assistir, e o seu salário cairia de forma integral, sem desconto e sem precisar compensar horas, sem precisar fazer compensação de horas. Então, pessoal, essas são as nossas informações sobre a Copa do Mundo, sobre o direito trabalhista e a liberação para assistir jogos da seleção brasileira. Então, vocês que gostaram, acompanharam até agora, passa esse vídeo adiante. Tem bastante gente que talvez tenham dúvidas sobre esse jogo, se desconta, se não desconta, se pode sair da empresa, se a empresa deve liberar, se não deve. Então vocês viram aí tudo. Então passe adiante para cada vez mais o conhecimento chegue a pessoas que estão precisando.
Tenham todos uma boa noite. Meu nome é Felipe Hilton, sou advogado. Espero novamente voltar a conversar com vocês sobre alguns outros temas. Fiquem todos com Deus.